O segundo fenômeno aí que a gente vai ver é a difração, né? É uma capacidade aí da onda contornar obstáculo, né? Então, você, por exemplo, você está no seu quarto com a porta fechada, sua mãe grita da cozinha chamando você para almoçar. Você consegue ouvir. Por quê? Porque a onda ela é capaz de contornar o obstáculo e chegar até seu quarto. Você não consegue ver, né? Justamente porque a luz ela tem um comprimento de onda muito pequeno, né, comparado ao som. Então você não consegue ver a sua mãe lá na cozinha, né, você com a porta fechada, mas você consegue ouvir ela. Se a luz ela tivesse um comprimento de onda grande, igual ao som, né, você conseguiria ver sua mãe mesmo com a porta fechada. Né, a onda ela seria capaz aí de contornar o obstáculo, a luz visível ali que a sua mãe reflete, né? E você conseguiria ver sua mãe. Você só não consegue ver sua mãe na cozinha porque o comprimento de onda ele é pequeno, né? Da luz e do som já não. Do som é grande, então mesmo você estando ali no seu quarto com a porta fechada, você pode ouvir a sua mãe chamando você. Essa difração ela depende do tamanho do obstáculo, né, e do comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, mais difrata, mais a luz ela espalha. E quanto menor o obstáculo, também isso aí favorece a difração. Basicamente existem dois tipos de difração, né, que são estudados matematicamente, a de Fraunhofer e a de Fresnel. A de Fraunhofer é quando você trabalha com onda plana. Onda plana, você considera uma onda plana quando você está muito longe da fonte, né? Ou então quando é muito pequeno, né? O receptor é muito pequeno. Né? Um exemplo que a gente dá é a luz do sol, né? A luz do sol, ela, né? O sol ele irradia em todas as direções, né? Só que como a Terra ela está muito longe do sol e ela também é pequena, a onda do sol ela chega praticamente plana na Terra. Aí você pode trabalhar com difração de Fraunhofer. Quando isso não acontece, tem que usar a difração de Fresnel, que tem um cálculo e uma parte matemática mais complicada. Aqui foi a questão do obstáculo que eu comentei, né? O obstáculo menor favorece a difração, né? A difração, você trabalha com um único orifício, né? E ela vai ter um espectro também, né? Não é igual, né? Mas ele também é um espectro de franjas. Então, na difração, você só tem um único orifício, não tem dois, igual na interferência, né? Essa é a primeira coisa a ser percebida. E a outra, né? O espectro aqui de difração, você vê que as franjas elas não têm o mesmo tamanho. Essa do meio é grandona, né? Essa franja clara do meio. E as franjas elas vão diminuindo, né? E também vão perdendo claridade, né? Conforme essa fórmula aqui de baixo. Para a difração, como há uma diferença de espessura, né, das franjas claras aí principalmente, o que é usual você trabalhar só com o mínimo. Então essa fórmula aqui, ó, é para localizar esses pontos mínimos, os pontos de escuridão aqui, né? Uma fórmula bem simples aí. Agora, uma das maiores aplicações aí da difração é a difração por abertura circular, que é o que acontece, por exemplo, no seu olho, né? O seu olho, você tem ali uma abertura circular que é a pupila. Ela varia aí de 2 a 5 milímetros, né? 5 milímetros aí é meio centímetro, né? O diâmetro dela. Dependendo se está claro ou está escuro, né? Quando você está num ambiente bem iluminado, a sua pupila fica contraída aí com em torno de 2 milímetros. Se você for para uma região mais escura, ela pode ficar aí com 5 ou mais aí, milímetros de diâmetro.
E também ocorre a difração nesse tipo de orifício, né, que é essa abertura circular. A fórmula para calcular o mínimo, né, é essa daqui, né, que é considerado aí, né, um limite aí para a visão, né, para a resolução dos objetos. Como o ângulo é muito pequeno, né, você tem aí o seno. Quando o ângulo é muito pequeno, o seno do ângulo e o próprio ângulo eles são iguais. E aí você cai nessa fórmula aqui, né, que é chamado aí de critério de Rayleigh, né, o critério da resolução aí de objetos. Então isso daqui funciona da seguinte maneira, né? É o exemplo que eu sempre dou aí do farol do carro. Você está vendo um carro muito, né? O carro ele está próximo a você, né? Você vai ver os dois faróis, né? Você vai ver os dois brilhos ali. Porém, repara, se você se afastar do carro ou o carro se afastar de você, né? Tanto faz. Esses brilhos eles vão se juntando e vai aparecer um brilho só. Isso daí acontece nas estrelas também. Muitas vezes a gente olha para o céu, tá vendo um pontinho brilhante só que aquele ponto brilhante, na verdade, você tem ali duas ou até mais estrelas ali naquele ponto, que você não consegue perceber. Isso aí só pode ser percebido, né, se você usar algum instrumento, né? Por exemplo, um telescópio, né? Quando você olha um objeto a olho nu, você tem o diâmetro da pupila ali é de 5 milímetros no máximo. Quando você põe um telescópio, você troca esses 5 milímetros para 20 metros, por exemplo, um telescópio grande, né? Põe 5 metros, 10 metros, 20 metros o orifício. Né? Então, você aumentando esse diâmetro do orifício aqui, você aumenta o poder de resolução, que é dado por esse ângulo. Esse ângulo aqui, quanto menor ele for, melhor. Mais você consegue separar ali os pontos. Né? Então, isso daqui é bem importante aí. Isso daí governa aí a visão dos objetos. Né? Esse mesmo ângulo visual aqui é o que faz você ter a falsa impressão quando você sobe num prédio, né, muito alto. Você olha lá embaixo, você vê o carro pequenininho, as coisas pequenininhas. Por quê? Porque é o ângulo visual. O ângulo visual é muito pequeno ali que você está vendo. Aí tem essa falsa impressão do objeto ele ser menor, né? Mas isso nada mais é do que o ângulo visual. Só que o olho humano tem um limite, né? O limite é ali em torno de um minuto, né, de arco, né? A gente vai ter exercício aí que vai abordar essa conta aqui. E aí vocês vão ver a aplicação disso daí. Aqui tem o valor, né? 1 minuto de arco, é o máximo. Se você se afastar mais de 1 minuto de arco, esses dois pontos eles vão parecer um ponto só. Como dois faróis de carro parecer um farol de moto, por exemplo. Ou duas estrelas parecer uma estrela só. Então, o máximo ao olho nu aqui que você aguenta é 1 minuto de arco. Né? Fora disso, se você se afastar mais, vai diminuir, né? E você não vai conseguir identificar mais o que são dois objetos, vai achar que é um objeto só. Então, esse é o limite de resolução para o olho humano. Outra aplicação da difração que vale a pena comentar são as chamadas moscas volantes, né? Se você, num dia bem claro, né, com bastante sol, se você olhar para o céu azul assim, você pode ver, né, essas são chamadas de moscas volantes, né? Você vê algumas manchas, se você fixar o olho ali no azul, você pode ver pequenas manchas, né? E é chamado de mosca volante porque se você olhar para o outro lado, ela acompanha, né? Parece que acompanha o que você olha, né?
Isso daí acontece principalmente com quem tem problema de miopia, né? E isso daí é causado por difração, né? Difração em células mortas dentro do seu olho. Aí acaba causando essas imagens, né, que são chamadas aí de moscas volantes. Existe também um combinado aí de difração e interferência, né? Então você teria as duas coisas juntas, né? Teria tanto interferência quanto difração. Então você tem essa linha aqui de fora, seria a linha da difração, a de interferência seria uma linha, né, promoveria esses picos aqui, né? E juntando uma coisa com a outra, você tem aqui um espectro múltiplo de difração e de interferência. Você teria um misturado. Você teria aqui um múltiplo de interferência com a difração. A fórmula que governa a intensidade dos brilhos é essa daqui, né? Mas aqui é mais para nível de conhecimento mesmo. Em exercício não vai ter nenhum, né? É muito raro um livro cobrar exercício aí abordando isso. Quando cobra é falando sobre o brilho mesmo delas. Interferência em redes, né? De difração, né? Então a gente observa, por exemplo, em CDs, né? O CD, você tem se você pegar um CD na mão e mexer nele, né? Você vai ver um colorido alterando, né? Em geral, essas figuras que quando você mexe nela, ela muda de cor, a maioria delas aí usa interferência e difração, né? Na formação aí do que você tá vendo, né? Uma nota de dinheiro, né? Um CD, né? Então você tem aí, pode ter redes de interferência, né? Essas redes de interferência, os orifícios aí são chamados de ranhuras, né? E aqui você consegue calcular, né, com essas fórmulas aqui, né, a posição, né, onde você vai ter os brilhos, né, a posição dos máximos das regiões mais claras, né. Então aqui tem as fórmulas, né, para você poder calcular, né, essa interferência. Em exercício aí a gente vai dar uma olhada. Aqui o exemplo do CD, né, que eu comentei, né, ele acontece, a formação desses coloridos, eles são por rede de difração. Repara que se você mexer na posição, a cor muda, né? Em geral, quando o objeto ele tem essa característica, sempre vai ter aí difração e interferência envolvida. Outro teste que envolve difração importante, aí, principalmente em laboratório, né? Difração de raio-x. Então, a difração de raio-x ela é usada, por exemplo, para análise de materiais, né? Você joga raio-x, né, na frequência do raio-x e através do que você, né, dessa onda aí que vai ser refletida aí pela sua rede, você consegue determinar a distância interplanar, né, entre as moléculas, né, do material, e isso daí pode te ajudar também para saber que tipo de material que você está trabalhando. Aqui mais alguns exemplos, né, de difração, cores produzidas por difração, né? Aqui o macaco mandril, né? Se você olhar meio sol, né, perto de um muro, você vai ver esse colorido aqui, né? Isso daí também é causado aí por difração. Asas de borboletas, né? Besouros também são formados esses brilhos bonitos e que aí se alteram, né? Você mexendo na posição ali do objeto, eles são causados aí por difração e interferência. Então é isso daí, pessoal. Em exercícios aí a gente vai
vai trabalhar melhor isso daí, cada tópico desse que eu comentei.